Oi, gente! Nessa videoaula vamos falar sobre o Renascimento Cultural, mas primeiro precisamos comentar sobre o contexto histórico da época. Começamos com o fim da Idade Média, onde a peste negra, por exemplo, dizimou cerca de um terço da população europeia. Além do renascimento comercial e urbano, pois com o surgimento das cidades, a troca de objetos se intensificou, enriquecendo os comerciantes. Houve também o enfraquecimento da Igreja Católica, que perdeu muitos fiéis. Sem dúvida, percebemos que o sistema feudal não conseguia abarcar as demandas de uma população em nítido crescimento. Os comerciantes, então, tomavam grande parte da sociedade, e os senhores feudais já não eram tão vistos como importantes comparado aos primórdios da Idade Média. O termo Renascimento foi empregado pela primeira vez por humanistas e foi registrado pelo italiano Giorgio Vasari, crítico e historiador de arte. Compreende o período de 1400 a 1600 e foi um período de mudança da visão teocêntrica medieval para o antropocentrismo, na qual o homem é reconhecido e valorizado em sua individualidade. Na visão dos renascentistas, a Igreja não teria mais participação determinante no comportamento individual. O ser humano se desvincularia da influência da Igreja e compreenderia que ele seria a medida de todas as coisas, reafirmando as ideias do filósofo grego Protágoras, que colocou o homem no centro de tudo. Pode-se dizer que o Renascimento foi uma expressão do humanismo, um movimento de exaltação do homem. Os humanistas eram pesquisadores, investigadores e estudiosos da antiguidade greco-romana que acabaram produzindo um movimento de exaltação ao homem, colocando-o no centro dos debates e das reflexões e valorizando o antropocentrismo em oposição à condição teocêntrica da Igreja na Idade Média. Muitos fatores estimularam a propagação do humanismo, como o aprimoramento da imprensa, que possibilitou às pessoas mais acesso às obras, além do mecenato. Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros, que financiavam e investiam na produção de arte, como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, escultura e pintura, literatura e arquitetura durante o período do Renascimento Cultural. O Renascimento pode ser considerado um movimento cultural nas letras, na filosofia, política, artes e na ciência, tendo uma relevante influência na Revolução Científica e no Iluminismo. Cidades europeias como Gênova e Veneza, por exemplo, transformaram-se em importantes núcleos urbanos. Florença foi a base desse processo, que mais tarde se irradiaria para boa parte da Europa Ocidental. Os pintores do Renascimento tinham a tendência de reproduzir a realidade, sob a influência do ideal de beleza grego. O espírito clássico, a ordem e as formas simétricas são traços marcantes dessa pintura, que inovou como a descoberta da perspectiva e permite elaborar uma pintura mais realista. Muitas obras até hoje se destacam, como Mona Lisa, feita por Leonardo da Vinci, e O Nascimento de Vênus, por Botticelli. Existem 4 pontos principais que fundamentam o Renascimento. O primeiro é o racionalismo, que é a busca pelas explicações lógicas. O ser humano, já que era a base de tudo, deveria saber e compreender a si mesmo e a tudo ao seu redor. O racionalismo se contrapunha à fé medieval, pois o homem se entregava a dogmas da Igreja, não discutindo a verdade dos fatos ou as ações humanas. Temos também o individualismo, que é a busca das respostas em si e da afirmação do ser como autossuficiente. Essa nova postura contribuiu para incentivar o espírito de competitividade. O antropocentrismo, principal característica, era em que o homem se tornava o centro das reflexões e dos debates, em oposição ao teocentrismo defendido pela Igreja, ou seja, o homem era o centro de tudo. Por fim, no naturalismo, vários cientistas da época buscaram na natureza explicação para os sentidos de tudo.
O Renascimento científico, também chamado de Revolução Científica, gerou inúmeras e importantes descobertas no campo das ciências, além do interesse sobre como funcionava o sistema solar. A teoria heliocêntrica, que contrariava a teoria geocêntrica de Ptolomeu, consiste no modelo teórico de sistema solar desenvolvido pelo astrônomo matemático polonês. Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. Progressos importantes também surgiram na área médica. Diversas pesquisas, tanto a nível anatômico como a nível cirúrgico, principalmente devido à análise de corpos em campos de batalhas, foram idealizados. Os médicos, então, começaram a fazer medicamentos naturais para ajudar pessoas com ferimentos de guerra. Além disso, descobriram o mecanismo da circulação sanguínea e desenvolveram estudos para deter as hemorragias. André Vessalio foi considerado o pai da anatomia moderna. O Museu do Louvre, instalado no Palácio do Louvre, em Paris, é um dos maiores e mais famosos museus do mundo. Lá encontram-se as principais e mais conhecidas obras do Renascimento, além de ser o museu mais visitado do mundo, recebendo cerca de 8,8 milhões de visitantes em 2011 e 9,7 milhões de pessoas em 2012. Mesmo com o crescimento de outras religiões, o cristianismo continua sendo a doutrina com mais adeptos no mundo todo. Porém, seus seguidores têm mudado de perfil. Há um século, 2/3 dos cristãos viviam na Europa. Hoje, os europeus representam apenas 1/4 dos cristãos. Segundo projeções, a religião islâmica daqui a 20 anos ocupará mais de 1/4 da população mundial. Se esse cenário se concretizar, o número de muçulmanos nos Estados Unidos vai mais do que dobrar e 1/4 da população israelense será praticamente do islamismo. Então, para resumir e sintetizar todo o conteúdo que abordamos nessa videoaula, podemos citar a mudança no imaginário que se processou ainda na Idade Média, influenciada pelas doenças, pela crise de representatividade e principalmente pelo desenvolvimento econômico das principais cidades comerciais, permitindo o florescimento de uma nova ordem social. O movimento renascentista constituiu-se como expressão artística e intelectual que alterou os modos de pensar e conhecer o mundo. O humanismo, apesar de se configurar como um movimento intelectual e científico, influenciou a cultura renascentista, sobretudo por ter reposicionado o lugar do ser humano no universo, questionando os dogmas sustentados pela filosofia medieval e, enfim, utilizando o pensamento lógico e a razão para a produção de conhecimento. Como principais características do Renascimento, destacam-se o racionalismo, o individualismo, o antropocentrismo e o naturalismo. Pretendendo romper com as tradições medievais, os filósofos humanistas e os artistas renascentistas imposicionaram a retomada dos valores culturais da antiguidade clássica, além de contribuírem bastante para os avanços na medicina.